Quimbanda. O culto da chama vermelha e preta. Danilo Copini. Editor: Francisco Fractiolo Lima. Coordenação editorial: Francisco Fractiolo Lima. Organizador: Danilo Pereira Copini. Revisão: Kátia Lopes. Capa e tratamento das fotos: Francisco Fractiolo Lima. Tradução para a língua inglesa: Robert Pereira. Todos os direitos reservados ao autor Danilo Pereira Copini. Não é permitida a reprodução por qualquer meio mecânico, eletrônico, xerográfico etc. de parte ou totalidade do conteúdo e das imagens contidas neste impresso sem prévia autorização por escrito do autor. Copyright 2014 Danilo Pereira Copini. Espaço reservado para registro ISBN. 1. Dedicatória. 2. Introdução. 3. Índice. Parte 1. Os pilares do culto. 4. Nossa visão sobre a Quimbanda. 5. Visão de Exu na Quimbanda brasileira. 6. Exu e o símbolo fálico. 7. A hierarquia de Exu. 8. O processo de reencarnação na formação dos povos de Exu. 9. Incorporação de Exu. 10. Quimbanda, uma única estrada. Parte 11. Maioral. 11. O conceito maioral. 12. A imagem de maioral. 13. Oração de maioral. Parte 111. Os reinos de Exu. 14. Os reinos de Exu. 15. A pluralidade da Quimbanda e os reinos, sub-reinos e seus chefes. 16. Entendendo os pontos de força dos povos da Quimbanda. Parte 1. Vê o culto da Quimbanda. 17. Pontos riscados. 18. Ativação dos pontos riscados. 19. Pontos cantados. 20. A relação das ervas com Exu. 21. As farofas de Exu e Pombagira. 22. Filtros energéticos usados nos rituais de Exu. 23. O uso de bebida e fumo no culto de Exu. 24. O uso da pólvora na Quimbanda brasileira. 25. Os Exus e os dias da semana. 26. A influência da lua nos cultos de Exu. Índice. 27. Os fios de conta da Quimbanda brasileira. 28. Assentamento de Exu. 29. A importância do uso do sangue no culto de Exu. 30. O poder das encruzilhadas. 31. O poder dos cruzeiros. 32. Saudações de Exu e Pombagira. Parte V. Os Exus. 1. Introdução. 2. Exu Lúcifer. 3. Exu Beelzebut. 4. Exu Rei. 5. Exu Terrancarrua ou Terrancarruas. 6. Exu Destrancarrua. 7. Exu Tiriri. 8. Exu Marabu. 9. Exu Mangueira. 10. Exu Veludo. 11. Exu Meia-Noite. 12. Exu Caveira. 13. Exu Tata Caveira. 14. Exu João Caveira. 15. Exu Calunga. 16. Exu Pimenta. 17. Exu das Almas. 18. Exus Sete Catacombas. 19. Exus Sete Covas. 20. Exus Sete Campos.
21 Exus 7 cruzeiros, 22 Exus 7 gargalhadas, 23 Exus 7 montanhas, 24 Exu das 7 cachoeiras índice, 25 Exus 7 capas, 26 Exus 7 pedras, 27 Exus 7 portas, 28 Exu terrancateudo, 29 Exu terronqueira, 30 Exu porteira, 31 Exu Campinas, 32 Exu arrancatoco, 33 Exu brasa, 34 Exu cobra, 35 Exu lobo, 36 Exu pantera negra, 37 Exu das matas, 38 Exu corcunda, 39 Exu do cheiro, 40 Exu caminaloa, 41 Exu quirombo, 42 Exu matança, 43 Exu morcego, 44 Exu quebra-galho, 45 Exu serra negra, 46 Exu da barra, 47 Exu do lodo, 48 Exu Zé Pelintra ou Pilintra, 49 Exus não descritos. Parte V1 As Pombagiras. 1 Introdução. 2 Pombagira Rainha. 3 Pombagira Maria Padilha. 4 Pombagira Sete Saias. 5 Pombagira Maria Mulambo. 6 Pombagira Maria Quitéria Índice. 7 Pombagira Maria Navalha. 8 Pombagira Dama da Noite. 9 Pombagira das Almas. 10 Pombagira da Figueira. 11 Pombagira Cigana. 12 Pombagira Rosa Caveira. 13 Pombagira Maria Farrapo. 14 Pombagira Menina. 15 Pombagira Rosa Vermelha. 16 Pombagiras não descritas. Parte V11 Alguns trabalhos com Exu e Pombagira. 1 Como consagrar uma estátua de Exu ou Pombagira. 2 Ritual de banimento e energização. 3 Trabalho de quebra de proteção. 4 Trabalho de destruição com Exu na Calunga. 5 Trabalho sentimental com Pombagira. 6 Trabalho de abertura de caminhos com o povo das matas. 7 Trabalho com o povo do cruzeiro para retirar pragas e óleo gordo. Parte V1 Orações e rezas. 1 Orações de Exu e Pombagira. Bibliografia índice. 8. Com as bênçãos do maioral Beelzebut, digo que tudo o que está escrito é dedicado ao povo da Quimbanda, aos nossos antepassados, grandes feiticeiros e feitiçairas, que deixaram-nos conhecimentos tão preciosos. Ao amado Exu Pantera Negra, que me conduz pelas sendas do saber, e à Senhora Sete Saias, que ajuda-nos conhecer o limiar entre o positivo e o negativo. Esse trabalho é o fruto de uma árvore chamada Templo de Quimbanda Maioral Beelzebut e Exu Pantera Negra. A minha esposa e grande sacerdotisa Priscila e ao meu filho Leonardo meus sinceros agradecimentos, afinal, sem vocês nada disso seria possível. Seria injusto deixar de lado minha família e os fiéis adeptos que edificaram a jornada dessa obra. Faço um
Agradecimento especial para o designer gráfico Francisco Facciolo Lima, que deu vida aos pontos riscados e às imagens, e para a Prof. Kátia Lopes, que tão amorosamente corrigiu essa obra. Devemos um agradecimento especial ao Temple of the Black Light IFEM 218 por corroborar com a estrutura dos tópicos e nos ter cedido tão gentilmente a imagem de VS maioral e outros pontos de força e poder. Kida e Treta no Giblin. Kida e Kirtina a Exu. Ó sangue não alimenta pro Fé-nos. O sangue é a força e poder de Exu. Salve nosso templo. Larói Exu. Exu é Mojubá, dedicatória. 9. Esse livro não foi escrito para pessoas estagnadas, pois a força dinâmica está explícita do começo ao fim da obra. Cada capítulo foi concebido com a benção do Sagrado Terridente de Exu, pois sem essa força talvez os conhecimentos não tivessem explodido o círculo interno e vazado para preencher novas cabaças. Isso é um tanto quanto inusitado, haja vista que o conhecimento é algo perigoso para muitas pessoas, principalmente para aqueles que usam da fé e das manifestações religiosas para se tornarem semideuses na terra, exigindo pampos que nenhum ser humano merece. A Quimbanda é a religião da liberdade, pois dentro de seus espaços as pessoas podem usufruir da sabedoria, agregar conhecimentos e expandir a mente. Certamente os temerosos tradicionalistas irão tentar afastar as pessoas desse livro, pois nenhum manipulador deseja pessoas com senso crítico em seus terreiros. Uma gota do veneno da serpente pode contaminar milhares de pessoas, fazendo com que se tornem ferozes buscadores, opositores, combatentes e por vezes arautos de uma nova era, e isso certamente destruiria toda a estrutura de uma instituição estagnada. Nenhuma pessoa livre aceita respostas vagas, pois a pá do primeiro coveiro insiste em cavar covas mais profundas e buscar respostas mais concisas. Chegamos a um tempo onde os livros dos copistas deixaram de exercer controle sobre as pessoas e a busca espiritual deixou de ser baseada na sandes. A Quimbanda brasileira grita através de novas notas os antigos ensinamentos. Certamente o Senhor do Archote nos forneceu luz para que pudéssemos discernir o real do fictício e nos tornássemos opositores das mentiras. Acreditamos que a verdadeira Quimbanda é luciferiana, mas esse ponto deixaremos os adeptos e demais leitores decidirem. Quando decidimos seguir pelas vias mais subversivas e racharmos o coité com a pressão vinda da área exterior ao tradicional, tínhamos a ideia de que muitas pessoas introdução 10 não concordariam com nossa forma de ler a Quimbanda. Em verdade não nos preocupamos com o que estava institucionalizado e sim com as mentes desgarradas, aptas ao recebimento de novos parâmetros e que certamente incomodariam o estado confortável de certas instituições.
não vivemos pelo que está saturado, pois acreditamos que as asas de vossa santidade maioral desejavam que as trombetas fossem soadas e, dessa forma, nos elegeu para sermos uma dessas notas sem som. Não se trata de arrogância, mas de luta, guerra e conquista. Levantamos a bandeira da quimbanda sob um manto negro e esperamos resultados concisos, pois chega a hora dessa religião tão grandiosa assumir seu lugar de direito em nome de todos que formaram a sua história, em nome dos que foram escravizados, mortos, torturados, mutilados, estuprados e sodomizados pelos representantes do falso Deus. A porta de entrada para o reino dos Jesus é larga, porém, suas vias são como buracos estreitos onde o desesperado não conseguirá passar. Isso porque o conceito que é grande massa possui sobre Exu está longe de ser um guia para as vias evolucionistas. Exu é um caminho, um grau, um título e o contínuo estado de movimento. Exu é o constante estado de guerra externa e interna, o positivo e o negativo, o começo e o recomeço, pois o fim não nos pertence. Exu ultrapassou as esferas religiosas, não é escravo de nada nem de ninguém, possui uma individualidade conectada ao todo. E pode nos levar além das formas. Os grandes objetivos desse livro consistem em despertar e quebrar grilhões. O despertar ocorre através da demonstração de outra visão acerca do tema, onde o outro lado da moeda vai gritar e mostrar novos caminhos e formas de pensamento. A quebra de grilhões visa retirar o poder mítico da mão de certos manipuladores que inventam coisas sem vivenciá-las. Que fique claro que não somos contra outras religiões afro-brasileiras, apenas temos nossa própria forma de ação, pensamento e conduta. Acreditamos que os verdadeiros dirigentes encontrarão nessas linhas muitos esclarecimentos assim como nós. Também esclarecemos muitas dúvidas em artigos e livros de outros autores. Somos a favor do contínuo estado de aprendizado que nos fornecerá subsídios para nos reconstruirmos continuadamente. Glorificamos nossa história, amamos nossos antepassados e respeitamos todas as crenças e mitos trazidos pelas suas raízes. Com base nesse respeito é que temos a certeza que nossa forma de pensamento e ação será respeitada pelos verdadeiros praticantes do culto a Exu. Esse livro não é apenas um guia para os adeptos da Quimbanda, mas uma fonte de pesquisas que certamente despertará nas pessoas inteligentes e pensantes conexões dantes não vistas. A limitação espiritual imposta afastou dessa senda muitas pessoas sedentas pelos caminhos de Exu que tentaremos resgatar através das chaves que estão explícitas e implícitas em 3 páginas. Escrevemos o livro em terceira pessoa. 11. Porque não queremos enaltecer o ego e sim repassarmos ao leitor a ideia de que ele ou ela não está sozinho na busca, e que existem pessoas que já foram insatisfeitas e
forçosamente tiveram que frear suas evoluções para não ofuscar o brilho de outras pessoas. Quantos irmãos e irmãs estão se desenvolvendo em outras religiões pela falta de dirigentes capacitados que entendam sua energia e espiritualidade? Até quando veremos legítimos quimbandeiros dentro de terreiros de outros segmentos afro-brasileiro pela falta de uma casa/templo de quimbanda? Por que tanta vergonha em levantar a bandeira da quimbanda? A quimbanda brasileira é uma fonte de conhecimento inesgotável e temos muito que aprender com essa expressão religiosa onde os espíritos são fontes vivas de sabedoria oculta que devem ser protegidos da ação dos profanos a toda a custa. Por isso, o rabo e os chifres não podem ser retirados desses seres, pois são formas de repelirmos a cultura agressiva e condicionante que domina nosso mundo. Nossas máscaras são aterrorizantes para a massa desinformada e apenas o forte de coração deseja retirá-las e enxergar os traços de nossos rostos. Por isso, tão poucas pessoas se atrevem a desvincular o culto da quimbanda dos demais cultos afro-brasileiros. Comodismo, estagnação e aceitação. Poucos foram os que tiveram coragem de lutar contra o sistema escravista no passado e como tudo é cíclico, na atualidade não seria diferente. As pessoas tendem a seguir conforme os fluxos ditados pelas correntes energéticas ditatoriais e não conseguem escapar de tais forças, pois seus espíritos são condicionados a temer o lado obscuro que carregam em suas próprias essências. Vivem com medo de pecar e ofender um sistema que diariamente nos ofende e peca contra nós, por isso entendemos que o mundo evoluiu, mas a escravidão ainda é latente. Toda fonte é fruto da erupção de forças subterrâneas. Entendemos que a quimbanda é um sistema eclético em razão do encontro de muitas forças subterrâneas que alimentam a mesma fonte. As culturas indígenas, negras e europeias se fundirão em um turbilhão de energias. Não existe mais a divisão dessas culturas, afinal, são águas que se misturaram e emergiram no Brasil teudo que posteriormente nasceu. Nessas culturas foi escoado para o lençol freático que alimenta as águas da quimbanda. Então, devemos compreender dentro dessas três culturas raízes o que foi produzido, o que é e o que será alimenta indiretamente nossa tradição. Isso torna o sistema muito amplo e apto a receber pessoas com direcionamentos religiosos diversos. Também nos ajuda a compreender lacunas que existiam dentro do culto, haja vista que nos apropriamos de certos nomes para, dentro de um sistema comparativo, ou nomearmos algumas energias. Então o adepto compreende que determinados nomes são apenas nomes, formas de compreendermos a ação da força evocada ou invocada nas ritualísticas. Outro ponto que deve ficar muito claro é que quimbanda e quimbanda não são 12 mesmo culto.
Entendemos perfeitamente que os portugueses transliteraram a palavra africana e trocaram o cá por tchu, mas a quimbanda possui um panteão próprio. Apesar de ser uma fonte primordial da quimbanda brasileira, não é a mesma. A troca do cá pelo tchu simbolizou a marcação de uma série de influências que modificaram o sentido original. Foi um marco que dividiu, corrompendo a tradição original e dando início ao culto que aterrorizou e aterroriza as mentes fracas até a atualidade. A ideia da quimbanda como sendo uma via de magia NEGRA não está completamente errada, pois se partirmos do pressuposto que a magia negra é o conjunto de práticas imersas na ciência da corrupção, os entendimentos se alinham. Porém, a magia da quimbanda não consiste em apenas praticar atos nocivos, pois para nós o ato de destruir estruturas que atrapalham o desenvolvimento e a evolução dos adeptos e de todos os que procuram os feiticeiros dessa arte é fundamental. A doença, a solidão, o desespero, a violência, os acidentes, a depressão, a raiva, o desinteresse, os caminhos fechados e os problemas sentimentais. Tais são armadilhas que o sistema vigente regido pelo falso Deus nos impõe para que continuemos alimentando as correntes energéticas escravistas através da nossa fé e das nossas orações. Dessa forma, ao trabalharmos para retirarmos essa pressão, estamos combatendo e agindo contra as barreiras impostas, como entraves desse sistema. Outro ponto marcante nessa obra é desmistificar o conceito de que a quimbanda é a mão esquerda da Umbanda. Que nos desculpem os umbandistas que creem nessa falácia, mas a quimbanda é um culto religioso desprovido de dupla via. Ou seja, não existe divisão entre bem ou mal, direita ou esquerda e céu e inferno. A quimbanda brasileira é a arte de evocar ou invocar espíritos dos mortos que ascenderam através dos conhecimentos esotéricos ou cultos e burlaram a lei de reencarnação para amparar os espíritos semelhantes que ainda encontram-se presos no invólucro material. Incitar o fogo do conhecimento através da contínua busca. Originar o autoconhecimento e a intuição. Estorvar o crescimento dos sistemas coligados ao falso Deus. Promover a verdade acerca do mundo dos mortos. Preparar os espíritos afins para a comunhão com a energia primeva. Para que esse contato seja verdadeiro, a quimbanda desenvolveu alguns sistemas que conectam vivos e mortos. Esses sistemas baseiam-se na recriação de um microcosmo dentro de um vaso que chamamos assentamento. A partir desse momento, o espírito assentado deixa de ser um mero falangeiro e torna-se um mestre pessoal, responsável pelo desenvolvimento do adepto. Esse conceito já demonstra que os espíritos são autossuficientes e podem, através do contato com os demais 13 reinos e legiões, sanar todos os problemas materiais e espirituais dos adeptos.
Adepto não precisa ter muitas linhas para se desenvolver e sim, um único e grande. Ou és o mestre que corra todos os reinos e o ampare em sua jornada. Quimbanda é o culto dos justos, pois nossa justiça está diretamente conectada com nossos anseios e necessidades. É o culto de verdade, pois faz com que os adeptos ultrapassem barreiras morais e dogmas religiosos em busca de respostas concisas. É um culto de amor, pois quem não ama seus antepassados não é digno de tê-los. Mestre Boligt. Ensaios Pessoais 1993. Tudo que está escrito nesse livro segue as palavras descritas acima. Foram muitos anos de dedicação e estudo para chegarmos às conclusões compartilhadas nesse livro e isso o torna objeto de devoção e dedicação. Se as garas de viesse nos tocar AM para iniciarmos esse processo, que soemos tambores, as sinetas, os cachiches e as palmas, enfim, que sejam usados todos os meios para alcançarmos a glória para o reino de Maioral. A quimbanda renasce todos os dias em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, pois é uma expressão religiosa brasileira, formada pela terra, erva, sangue, lágrimas, suor e força daqueles que jamais beijaram o chão onde a cruz foi erguida. Nessa singela obra saudamos aqueles que verdadeiramente não fugiram à luta e nem temerão a própria morte. Palavras de Maioral. Pelas 7 estrelas que escurecem o firmamento, pelo despertar dos gigantes que adormem sem abaixo dos vulcões, pelas lágrimas de sangue que escorrem dos meus olhos, estarei sempre em ti, jorrando as águas adocicadas do eterno saber. Sou a volúpia do teu espírito enegrecido e as sensações de prazer que vives em tuas vitórias. Sou o anoitecer dos Aman. E a harpa dos iludidos, sou o princípio e o fim dos poucos que possuem espírito. Sou a águia negra que te enxerga do alto e a serpente invisível que lhe espreita em todas as horas. Sou a coroa e o cetro. Sou o maioral de todos os infernos. Parte 1. Os pilares do culto. 16. Brasil, terra formada por muitas etnias, local escolhido por antigos deuses para uma fusão sociocultural, onde as raças se misturaram formando novos credos e cultos, onde ameríndios, africanos e europeus deixaram a rigidez de suas formações primárias e deram vazão ao novo, ao desconhecido e ao desbravador. Uma região abençoada e amaldiçoada foi a terra fértil que capacitou a formação de uma corrente evolutiva de tamanha grandeza que deixa marcas no mundo inteiro. A quimbanda. Quimbanda e quimbanda são formas gráficas similares, entretanto, apesar de serem homófonas e possuírem a mesma raiz, o curso histórico fez com que cada uma delas assumisse um caminho e uma identidade própria. Quimbanda é uma palavra de idioma africana, mais precisamente da língua quimbundo, bento, que significa sequer.
dote da arte de curar. Possivelmente, essa expressão seja a junção de Quimbanda. Sob tal prisma, o Quimbanda era o alto sacerdote curandeiro e conselheiro que evocava e invocava os espíritos para sanar os problemas carnais e espirituais dos membros de suas tribos. A palavra Quimbanda é similar à palavra Ganga, também de origem bento, entretanto no dialeto Kikongo, o curandeiro das ervas Kikar rega a sabedoria e o conhecimento ou sacerdote que consegue comunicar-se com o outro mundo. Ambas as palavras simbolizam o sacerdote curandeiro, fitotera, peuta, conselheiro, interventor, aquele que se comunica com os espíritos em prol de seu vilarejo, seu povo e todos que os procuram. Entretanto, a palavra Quimbanda também se confunde com a própria religião bento praticada em partes de Angola e no Brasil. A Quimbanda, assim como outros cultos éfros, veio ao Brasil através do processo escravista. Ao longo dos séculos XV e XVI, Portugal exerceu um forte domínio em alguns locais da costa africana através de feitorias e pelo meio desses pontos iniciou seu obscuro comércio. Como a escravidão já era uma prática existente entre as próprias tribos africanas, nossa visão sobre a Quimbanda 17. Não tardou para que os conquistadores portugueses estabelecessem vínculos comerciais com autoridades locais e firmassem lucrativos acordos. Dessa forma, o negro adentrou na Europa, nas ilhas caribenhas e no território brasileiro. Os escravos capturados na África eram prisioneiros de guerra, feiticeiros, assassinos, adúlteros. Ou nos casos mais graves, indivíduos trocados por chefes tribais ou penhorados por dívidas. A procedência dos escravos cursava toda a costa oeste da África, ocorrendo por Cabo Verde, Congo, Quiloa e Zimbábue. Eram divididos em 3 grupos: sudaneses, guinenos, sudaneses muçulmanos e bentos. Destacasse esse último grupo por serem os mais numerosos e, segundo alguns relatos de senhores de engenho, os mais pacíficos e adaptados aos trabalhos, em contraparte aos de origem sudanesas, considerados mais fortes e inteligentes, porém, com intensas tendências às revoltas. O negro aportou em terras brasileiras e junto vieram diversas espécies de sacerdotes. Todavia, conjuntamente aportaram os temidos mulogis e os doques. Ao contrário dos quimbandas, esses não eram sacerdotes de cura e equilíbrio, eram feiticeiros, necromantes, por vezes mercenários, que conheciam as artes mais temidas oriundas de um tempo que não conseguimos datar. Segundo o Dicionário de Quimbundo Português de Antônio de Assis Júnior, mulogi é feiticeiro, condutor das forças ocultas maléficas, Quimbundo. O povo africano que estava em solo brasileiro teve um árduo processo de adaptação. A ação escravocrata trouxe ao Brasil milhares de africanos e dezenas de nações a pôr
raptaram e foram distribuídas como mercadoria por todo o território. Tudo era novo, inclusive a condição de escravo. Obviamente, muitos se revoltaram com tal situação. E assim que podiam fugiam de seus cativeiros mata adentro. Outros, mesmo revoltados, acabaram aceitando a escravidão e procuraram camuflar ou sincretizar suas crenças com a cultura dominante, cristã europeia, e por fim, existiram os negros, que realmente se converteram e aceitaram seu destino de forma mais pacífica. Comportamentos ocorreram concomitantemente: a revolta, a aceitação parcial e a aceitação completa. As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação de sua alma e deveriam curvar-se à doutrina dos seus mestres, Pierre Fatumbi Verjar Orixás, deuses iorubas na África e no Novo Mundo. Nosso foco está direcionado aos negros cuja aceitação foi parcial e principalmente aos que se revoltaram contra o sistema. Como o Brasil colônia era uma terra de grandes dimensões e distante do reino, Portugal, a vigilância da Igreja não foi tão intensa quanto era na Europa. Isso deu margem para um desapego aos costumes cristãos e um fortalecimento do sincretismo entre os povos. 18. O negro africano encontrou em terras brasileiras uma cultura local que também passou por árdua perseguição. Os povos indígenas do Brasil descendentes de Ragans de caçadores da América do Norte que atravessaram via Istmo do Panamá. Segundo estudos publicados por órgãos oficiais do Brasil, encontram-se em terras sul-americanas há pelo menos 7.000 anos, com raízes culturais muito profundas e um sistema de crenças baseado na natureza, fauna e flora, nos espíritos ancestrais, no poder das ervas e na vida após a morte. Os índios tinham na figura dos pajés, xamãs, um elo de conexão entre o mundo visível e o invisível. Pajés eram seres que entravam em transe, às vezes estáticos, e se comunicavam com seres celestes através de invocações e evocações. Esses feiticeiros tinham poder sobre os animais e espíritos da floresta, eram sacerdotes médicos que trabalhavam com forças fitoterápicas e suas palavras eram respeitadas como leis dentro das tribos. Um pajé exercia a mesma atividade que um quimbanda. Toda a história que envolve os índios no Brasil é controversa, pois todos os documentos que retratam a época do Brasil colônia são tendenciosos e manipuladores. Mesmo que esse livro seja direcionado à quimbanda, temos de traçar uma linha histórica para que todos compreendam os enlaces que geraram a religião. É sabido que os padres jesuítas foram os primeiros a ter contato direto com os índios. Esses arautos da cruz nada mais eram do que soldados em missão da Igreja Católica, pois atendiam à função de controladores das almas em prol
do fortalecimento do Estado e impediam os avanços da reforma protestante. Esses padres tinham por objetivo ensinar a língua portuguesa ou espanhola, edificar escolas e principalmente transmitir a fé católica e os costumes europeus. Essa prática ocorreu em território brasileiro, africano, chinês e indiano. Países católicos trouxeram junto com os navios desbravadores, os sacerdotes, os quais tinham a missão de expandir a fé para essas novas terras. Encontraram sociedades nativas com costumes totalmente diversos, ou como diria o antropólogo Levi Strauss, os europeus encontraram outra humanidade. Gilberto dos Santos, www.catequizar.com.br. Os padres jesuítas combatiam as práticas nativas instituindo uma cultura alpeica do nudismo, poligamia, as práticas religiosas, o canibalismo, enfim, toda a cultura e tradição indígena sofreu inúmeras tentativas de persuasão antes da perseguição propriamente dita. Entretanto, parte do povo indígena impôs restrição, através de batalhas sangrentas, a essa invasão. A história relata que a relação entre índios e europeus teve fases muito diversas. A princípio, os europeus acreditavam que os índios eram facilmente manipuláveis e, quando perceberam o poder de embate, entenderam que deveriam atacar o âmago das tribos, ou seja, corromper os dirigentes caciques. Como as etnias indígenas viviam em constante guerra intertribais. 19. Os europeus se aproveitaram para estabelecer relações proveitosas e garantir espaços e tratados comerciais favoráveis. Como a França e a Espanha disputavam territórios com Portugal, a aliança com os índios ocorreu em ambas as partes e tribos rivais se enfrentavam em nome dos reis da Europa. Podemos ver isso no incidente histórico denominado a Confederação dos Tamoios em 1575, onde 2.500 índios foram chacinados pela coroa portuguesa. Algumas dessas tribos praticavam a escravatura. Quando seus inimigos caíam em mãos opostas, se tornavam objetos de troca. Toda uma nova política foi feita através dessas alianças. Os caciques foram o grupo escolhido para aprender a escrita e a leitura. Eram doutrinados pelos ditames religiosos e agiam em suas tribos como propagador da religião. Essa tática funcionava muito bem e facilitava o processo de conversão. Além disso, muitos índios, na fase de infância, eram mandados à metrópole portuguesa para serem educados e retornarem ao Brasil como espelhos, referência de como os demais deveriam ser. Toda essa destruição cultural fez com que a identidade dos índios fosse acabando. 2 séculos de Igreja Católica dizimou milhares de anos de tradições enraizadas. O que resultou da pregação jesuítica não foi, porém, um índio convertido, mas um índio subjugado,
domesticado, que vendo desmoralizado os costumes aqui estava arraigado, sem ter assimilado a fé que quiseram impor, não encontra vemo nem forças para viver. Berta G. Ribeiro, o Índio na História do Brasil. Editora Global 2009. A educação é exatamente isso, uma maneira de transmitir esse modo herda do e a maneira inata de se viver. O homem é o todo de suas relações, pois recebe as mesmas influências arquetípicas que todos os homens de seu grupo social recebem, mesmo sendo individual e possuindo características únicas. Se perder essa participação arquetípica de seu mundo, o homem está morto, mesmo que não fisicamente. Ele agora é um defunto que não possui mais funções perante a vida. Ó mito cristão contra Guaxará e os outros diabos. Educação e conversão. Século XVI e XVII, Seide Carnot, Piracicaba, SP. 2006. Nessa história toda sabemos que ocorreu a escravidão de negros e de índios em areias brasileiras. A igreja foi uma instituição omissa que permitiu a compra e venda de prisioneiros e que contribuiu com o declínio e destruição de muitas etnias indígenas. Alguns alegam que a Igreja repudiava a escravidão, e existem até bíbulas papais sobre o assunto, outros que a Igreja legitimava a escravidão. Certo é que, independente de documentação histórica, a Igreja esteve presente durante esse período e não são poucos os relatos de atrocidades e castigos físicos que a própria impingiu em negros, índios e nos próprios europeus. A ação de catequese era uma via de duas mãos, pois diminuía a ferocidade dos nativos e facilitava a ação do Estado. Porto 20. Gal, no processo de colonização. A visão acerca dos índios foi um tanto quanto diferente da dos negros, pois os colonos alegavam que eram indolentes, preguiçosos e que não tinham resistência alguma às doenças. Outros alegaram que os índios escravizados eram como animais selvagens e preferiam morrer a trabalhar. Certo é que o comércio de escravos africanos movimentava dinheiro à metrópole, algo que o indígena não fazia e, por tal vantagem, acabou suplantando o escravismo indígena no Brasil e institucionalizando o tráfico negreiro. Podemos afirmar que o contato entre negros, índios e colonizadores foi muito intenso. Um verdadeiro caldeirão cultural borbulhava em terras brasileiras onde deuses e deusas se fundiam numa velocidade dantes nunca vista, e novas religiões ou novas formas de culto às antigas religiões nasceram dessa fusão cultural. Entretanto, um espírito, dantes não cultuado pelas culturas nativas, despontava como açoite dos costumes religiosos cristãos. Seu nome era Diabo. O diabo na África. O continente africano sempre foi objeto de cobiça e disputa pelos povos. A história marca como o princípio, o estabelecimento dos povos fenícios por volta do século
x antes de Cristo. Posteriormente, gregos, romanos, vândalos, árabes e por fim, entre os séculos 13 e 14, os estados formados na Europa. Toda essa influência certamente moldou muitos aspectos religiosos, entretanto, focamos no período de colonização europeia, pois foi quando as palavras diabo, demônio, Satanás, Beelzebut e Lúcifer adentraram efetivamente nesses territórios. Junto aos primeiros exploradores/colonizadores europeus que fizeram suas incursões na África, estiveram sacerdotes cristãos, missionários. O primeiro impacto que os mesmos tiveram ao encontrarem os povos nativos foi que aquela terra era regida por forças malignas e que transpirava pecado. Temperaturas elevadas, pessoas negras, nudismo, poligamia, grandes animais selvagens, território hostil e deuses cultuados com sacrifício animal. De todos os deuses africanos, para os sacerdotes cristãos, todos eram formas já atrasadas, destacou-se Ezo. Esse deus de origem Yoruba é o princípio da comunicação entre o Aie, astral, e o Orum, material, dos homens e dos deuses. Simboliza o crescimento, a mudança e a força dinâmica de toda a criação. Entretanto, esse Deus, chamado pelos povos fanos de Elegbara, representava força motriz dinâmica e, dentre seus símbolos, destacavam-se as formas fálicas associadas às atividades sexuais. Foi exatamente isso que mais escandalizou os primeiros exploradores e sacerdotes missionários. 21. Sangue de sacrifício, pessoas de pele negra, ambiente selvagem e por vezes hostil. Nudismo, falta de concepção de pecado e um Deus fálico que regula toda essa força. Resultado, Ezo era o Priapo africano, uma das formas de Satanás e seus anjos caídos. E, consequentemente, o ódio, maldade e perversidade que iam de encontro ao misericordioso Deus cristita. Os negros reconhecem em Satã o poder da possessão, pois o denominam como mente Elegbara, isto é, aquele que se apodera de nós. Pierre Bush, Lacote. Desesclaviser da Rome. Paris, 1885. O chefe de todos os gênios maléficos, o pior deles e o mais temido, é Exu, P.A. Palavra que significa o rejeitado, também chamado Elegba ou Elegbara, o forte. Ou ainda Ogongogó, o gênio do bastão nodoso. R.P. Bodin, Fetichisme e Feticheurs. Dentro do próprio território africano, antes do negro ser escravizado para as terras do Novo Mundo, Ezo, assim como Elegbara, correlato FON, foi considerado o propagador do mal, das doenças e discórdias. Dessa forma acabou se tornando uma espécie de bode expiatório dos locais. A frase "Isso Eliot-me, Exu que me impeliu", começou a ser usada pelo povo como desculpa por erros praticados. Esse
Conceito de que forças malignas impingem o homem à realização de atos fora dos padrões aceitos já era o preâmbulo da grande influência da Igreja Católica. O diabo brasileiro. Como citado anteriormente, a grande maioria dos negros que vieram na condição de escravos já possuíam o entendimento acerca da dualidade e do embate existente entre ambas as forças, onde de um lado estava Deus e do outro o diabo. O que eles não imaginavam é que a pressão exercida pelos colonos capturasse suas religiões nativas e as colocasse na mesma posição, ou seja, de um lado o orixá e do outro Exu. Isso foi se entranhando de tal forma no Brasil colônia que não existia mais uma identidade desprovida de influência. Exu, Bara ou Elegbara é um santo ou orixá que os afro-baianos têm grande tendência a confundir com o diabo. Tenho ouvido mesmo de negros africanos que todos os santos podem se servir de Exu para mandar tentar ou perseguir a uma pessoa. Em uma altercação qualquer de negros, em que quase sempre levantam uma celeuma enorme pelo motivo mais fútil, não é raro entre nós ou vir-se gritar pelos mais prandons, fulano olha Exu. Precisamente como diriam velhas beatas, olha a tentação do demônio. No entanto, sou levado a crer que esta identificação é apenas o produto de uma influência do ensino católico. 22. Raimundo Nina Rodrigues. O animismo fetichista dos negros baianos. Rio de Janeiro. UFRJ/Biblioteca Nacional, 2006. Em contrapartida, os índios, que tiveram enorme contato com a cultura cristã, também já haviam absorvido muitos conceitos como os cristãos europeus entendem que a única fé verdadeira era no seu Deus e seus ídolos, tudo que fugia desse orbe era considerado maligno. De uma forma ou outra, houve um embate, uma luta dos nativos que não aceitavam essa nova forma de culto, esse novo Deus e os sacerdotes que apenas ilustravam a salvação da alma e não curavam doenças e faziam outros sortilégios que os pajés costumavam fazer. Como o homem europeu vivia a dicotomia entre o bem e o mal, um dualismo resultante dos séculos de imposições cristãs, transpirava o medo de ser influenciado pelas forças malignas que tanto embasavam em suas pregações. Quando se viam diante a líderes tribais ferozes e contrários à instalação de seus mitos em terra nativa, tornavam-se presa. O jogo psicológico dos antigos foi o início da tradição, que veio se tornar a quimbanda, ou seja, a oposição usou da própria limitação cristã para programar o medo e a aversão. Existiam índios revoltados que criavam núcleos de resistência dentro das matas. Longe do homem branco português, pintavam seus corpos de vermelho, sementes de urucum, ou preto, cinzas ou gemona, fumavam, bebiam seus preparados e ao ganos comiam carne dos inimigos, principalmente os teupinambas. Morriam e não eram convertidos,
defendiam seus espaços e suas famílias, honravam seus deuses e seus mortos, erguiam tatins com crânios, partes humanas e animais, impingiam medo nos seus perseguidores e propagavam lendas que eram verdadeiros pesadelos. Por conhecerem a fé e os pontos fracos de seus inimigos, usavam essa camuflagem para se proteger. Isso não impedia que índios de outras tribos submissas à coroa não levassem os caçadores portugueses a esses refúgios para matar e escravizar os rebeldes. Os negros e os ameríndios fundiram suas culturas dentro de um árduo processo. Ora nas batalhas em que ficavam de lados opostos, ora nos cativeiros em que eram mantidos como escravos. As culturas foram se moldando e, mesmo com a enorme problemática de reconhecimento, a religião também, contudo, os povos acabaram se fundindo. Esse intercâmbio movimentou todo um novo conhecimento acerca da fauna, flora, dos deuses nativos, dos deuses africanos e de suas relações com os ícones cristãos. A quimbanda brasileira acredita que em determinados momentos, os negros e os índios se associaram para promover as fugas das senzalas, pois os índios eram profundos conhecedores das matas. Os fugitivos corriam pela mata adentro para locais bem distantes dos centros onde ocorria grande concentração de escravos e, após escolher um local apropriado e protegido, fundavam vilarejos para 23. Abrigar os negros e índios rebeldes. Assim como existiam índios que eram submissos SOS e apontavam as localidades das tribos rebeldes, índios e mestiços, descendentes de brancos e índios, faziam o papel de algozes desses negros fugitivos. Alguns vilarejos rebeldes, mais tarde denominados como quilombos, abrigavam não só negros e índios como também brancos fugitivos, mulatos e cafusos, descendentes de índios e negros eram vistos como escória social pelos conservadores portugueses. A religião, dantes podada por colonos e anteriormente pelos jesuítas, volta a existir, mas com algumas características novas herdadas do sincretismo motivado pelo intenso processo de fusão cultural, pois dentro de um mesmo espaço, muitas vezes existiam descendentes de diversas nações. Dentro desse processo de fuga e criação dos quilombos, os quimbandas e outros sacerdotes e sacerdotisas afro exerceram um papel fundamental, curavam os negros mutilados, doentes e em trabalho de parto, eram conselheiros e mantinham a chá em meada fé acessa, lutavam contra os grilhões dos senhores de engenho e procuravam facilitar a ida dos negros para os vilarejos ou cartos, muitas vezes usando seus poderes contra os capatazes que guardavam os escravos. Dentro da tradição oral, é dito que esses quimbandas faziam os guardas dormirem e ofertavam a Pambunjila cachaça e fumo para que abrisse os caminhos para as fugas, protegendo os negros ao longo da jornada. Certo é que,
todos os deuses africanos correlatos de Exu passaram pelo mesmo processo de demonização. Entretanto, a figura Diabo Exu também foi fruto de outros sincretismos. Dentro dessa massa formadora do diabo brasileiro destacam-se os representantes das culturas africanas Bento, Pambungila, Aluvaiá, Mavili, dentre outros, e Fon, Elegbara, da cultura indígena os Guarani, Curupideus da Sex, Ualidade, Iteupi-Guarani, Anhangaítice Deus e deusa das derivas, Guandiru, Deus da noite que bebe a sangue, Pirarucu Deus maligno que mora no fundo dos rios, dentre outros, além de mitos e lendas que se agregaram ao novo ser. Como Exu já havia atravessando a Calunga Grande sincretizado com os demônios cristitas, em um novo território, cultuado com diferenças do africanismo original. Tornou-se um marcante instrumento usado pelos negros africanos como forma de apavorar seus perseguidores. Da mesma forma que os índios criavam tatins e guidos no meio da mata, os negros não tardaram a esculpir novas imagens de Exu, repletas de fundamentos diabólicos para agir da mesma forma. 24. A diretora do MAFRO, Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, Graça Azevedo, exibe uma das estatuetas que integram a coleção que contam a história da época em que o candomblé era uma contravenção e, portanto, caso de polícia. Ele também era tratado como patológico. Fonte, atarde.com.br. Temos uma concepção particular que dentro desse novo conceito de Exu, os mulojis, feiticeiros quimbundos, e os doques, feiticeiros quicongos, tiveram uma enorme influência. Não era apenas uma forma de assustar os inimigos, mas uma nova descarga energética que gerava um ser poderoso e maléfico, bom e protetor para os seus, possuidor das raízes que se entrelaçaram em novas espécies formando um novo jardim. Não tardou para a fama desse ser se espalhar pelos 4 pontos, como forte aliado dos povos rebeldes. O Brasil colônia, ao contrário do que a grande maioria foi ensinada, não foi um território onde a Igreja Católica esteve tão presente, principalmente nos 2 primeiros séculos. Distantes do reino, submetidos a uma vigilância clerical realizada sem a mesma constância e intensidade daquela exercida na metrópole, o catolicismo acabou no Brasil por ganhar novos contornos, amenizadas as cobranças sobre os atos praticados, avançou na direção de um diminuto apego às missas, de 25. Uma menor preocupação com o comportamento, e também, do sincretismo. Ângelo Adriano Faria de Assis, doutor em História pela UF, professor AD. Juntos segundo o FV Feitiçeiras da Colônia. Magia e práticas de feitiçaria na América. UNEM Revista de Humanidades. UFRN. A miscigenação racial também proporcionou a miscigenação religiosa e natural. Através dos inúmeros sincretismos, a religião,
bem como a espiritualidade. Popularizou-se em muitos aspectos. Isso ocorreu em uma sociedade em formação, com constante movimento imigratório e emigratório. Essa forma menos hostil de lidar com a fé e figuras sagradas fez com que muitos aspectos do catolicismo fossem maculados. Uma informação deveras importante é que os índios e os negros no processo de vivência encontraram influências de outras tradições, a pagã e a judaica. Muitos homens e mulheres condenados pelos tribunais do Santo Ofício, pela prática de bruxaria ou feitiçaria eram deportadas para a colônia portuguesa como forma de exílio. Atracaram em terras brasileiras bruxos, bruxas, feiticeiros e feitiçairas de tradição medieval, juntamente com muitos neoconvertidos do judaísmo. Muitos neoconversos judaizavam ocultamente e acabaram propagando sua religiosidade em terras coloniais. Esses fortes elementos foram colocados na panela de Exu. As feitiçairas medievais muitas vezes eram adeptas de correntes que usavam a corrupção dos elementos católicos para a realização de seus intentos mágicos. Rezavam e praguejavam em nome da cruz das santas almas, bem como faziam feitiços de amarração e fidelidade. Esses feitiços tornarão-se extremamente populares e usitados, inclusive pelos senhores e senhoras abastados da sociedade em formação. As feitiçairas europeias tiveram grande contato com índios e negros. Isso fez com que todo esse conhecimento fosse mesclado e, a partir desse exato momento, Exu realmente recebe o status de diabo com novo vigor. Filtros, mágicas, feitiçarias, simpatias, adivinhos, beberagens, poções, rezas e orações também se imputavam poderes milagrosos para o bem e para o mal, envolvendo acordos com Deus e o diabo. Não eram raros os oferecimentos e práticas mágicas para recuperar ou retirar a saúde de alguém, trazer riquezas, gerar ruína, amaldiçoar casais ou pessoas, conquistar e manter fiel o homem ou a mulher amada para toda a vida. Ângelo Adriano Faria de Assis, doutor em História pela UF, professor adjunto segundo o FV Feitiçairas da Colônia, Magia e Práticas de Feitiçaria na América, UNEM Revista de Humanidades. UFRN. O medo da ascensão dos neoconversos e os relatos das práticas pagãs, incluindo negros, índios e europeus, fizeram com que a metrópole enviasse ao Brasil colônia. 26. O Maleus Maleficarum e iniciasse um processo de limpeza. A partir desse ponto, toda e qualquer prática religiosa não compreendida pelos ditames católicos era tida como diabólica. Perseguidos durante muito tempo, há poucos documentos ou registros históricos sobre elas. Entre esses, os mais frequentes são produzidos pelos órgãos ou instituições que combateram essas religiões e as apresentaram de
forma preconceituosa ou pouco esclarecedora de suas reais características. É o caso da visitação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, nos quais estão registrados os processos de julgamento de muitos adeptos dos cultos afro-brasileiros e que foram perseguidos sob a acusação de praticarem bruxaria pela Igreja Católica Colonial. Wagner Gonçalves da Silva, Candomblé e Umbanda. Caminhos da Devoção Brasileira. Editora Selo Negro, segunda edição, 2005. O tempo passou e ocorreu um endurecimento por parte dos dominantes. Os feiticeiros, além de perseguidos pela Igreja